Hoje vamos conversar com a Renata Mafra, psicóloga, já com alguma experiência atendendo mulheres, homens, família, crianças, né, Rê? É. Prazer te ter aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma área que a gente gosta tanto de falar, tudo que envolve terapia, né? Faz a gente brilhar os olhos. Eu, como estudante de psicologia, tenho o maior prazer de conversar com terapeutas que já estão há algum tempo trabalhando, atendendo as pessoas. E a Renata atende em uma abordagem que, se eu não estou enganado, é a mais científica das abordagens da psicologia, talvez? Possivelmente. Possivelmente. Por que isso? Rê? Porque TCC, terapia cognitivo-comportamental, talvez seja a mais científica das abordagens. Eu não sei exatamente o motivo, mas eu acho que ela foi para uma linha desde sempre de ter mais experimentos e mais estudos, realmente. Enquanto outras abordagens ficavam mais no subjetivo e tal, que é importante, ela foi mais para essa linha e acabou, eu acho, que ganhando um espaço que as outras não priorizavam. Então, agora eu acho que já tem muito tempo que isso acontece, ficou um pouquinho. Não que não tenha espaço ainda para as outras fazerem, mas eu acho que ela alavancou muito, assim. Eu estava conversando esses tempos, né, na faculdade sobre isso, sobre a questão do método científico ser pautado em testes, né, testagem e medição, e eu acho que a TCC tem bastante isso, assim. E é uma abordagem para quem também procura algo mais objetivo, com alguns marcadores definidos, tipo número de sessão. É mais ou menos assim que funciona? Na teoria é. Sim. A ideia, a proposta, eu acho que ela ganhou também bastante espaço no mercado, assim, por conta disso. De ser considerada uma terapia mais rápida e com os protocolos de diagnóstico, principalmente, muito específicos, assim. Então, tem dentro da TCC protocolos para tudo que tu pode imaginar, assim. Então, protocolos para depressão, eu não vou saber exatamente a quantidade, mas, sei lá, 24 sessões e aí com as etapas muito redondinhas e tal. Então, na teoria era para ser assim. Uhum. Eu não sei se algum profissional faz desse jeito, mas na prática não funciona exatamente dessa forma. Só que é algo bem distante das outras abordagens, eu acho, né? Que fica mais. E acho que por isso também a TCC tem um pouco de preconceito. Eu tive isso na faculdade, senti, os meus colegas na época também. Talvez tu também já tenha sentido, de ser uma coisa que parece que tu só pega técnicas e aplica na pessoa e é uma coisa muito impessoal, assim, e Uhum. racional demais. Sim. Mas eu acho que, como eu disse, não sei se algum colega faz dessa forma, mas pra mim eu acho que é mais um norte que se tem e a gente vai adaptando conforme as coisas vão aparecendo, assim, né? Super interessante, porque a gente não está lidando com máquina, né? Uhum. Estamos lidando com pessoas e a terapia acho que é uma coisa viva, né? A gente vai, a gente, né? Como se eu já estivesse atendendo. Mas eu noto que os profissionais falam, relatam que é algo vivo. Então, as relações são vivas. Então, a mesma pessoa que começa um processo terapêutico não é a mesma pessoa depois de 5 atendimentos. Acho que tem a ver com o que tu está falando. Tem tudo a ver, porque há que ter um pouco de flexibilidade, porque senão tu não está, talvez, tão conectado com a pessoa, imagino, né? Uhum. Tu saberia trazer o que te levou para a psicologia? Eu sei, eu tenho bem claro, assim. Quando eu era adolescente, eu fazia terapia. E aí teve um dia que eu saí de lá de uma sessão e falei, nossa, que legal isso, né? Nossa, eu quero fazer isso também, eu acho. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Mas tá, a ideia ficou meio no ar, assim, só que aí depois quando chegou, que na verdade quando eu pensei nisso já era meio que o momento de decidir mesmo, eu fui, sei lá, isso foi ganhando mais força, fazendo mais sentido.
E aí eu fui dando os passos pra esse caminho, repensando no meio do caminho, é claro. Sim. Mas foi assim, simples, fácil, como é pra todo mundo. Imagina, né? Imagina. Não, É eu um acho que nesse privilégio. aspecto um certo privilégio, assim. Também de ter tido um super apoio de toda a minha família também, que você falou, legal, tal, porque não tinha essa visão da psicologia. Na verdade, o próprio fato de eu fazer terapia nessa época já era uma visão, um movimento interessante, eu acho, da minha família, né? Sim. Se a gente for falar de sistema familiar, né? Sim. E é legal isso, né? Desde o começo, para ti fez sentido. Desde o começo é algo que para ti estava sendo útil e por isso tu resolveu estender para as pessoas. Uhum. É muito diferente de algo que não está conectado contigo, né? Tipo, eu quero servir, quero que o outro faça, mas eu não, para mim não. Então acho que é por isso que talvez tenha tanta força, né? Sim. Mas eu queria ver se a gente pode avançar um pouco para falar de uma coisa que me chama a atenção, que é assim, quando se fala que existem protocolos, quando se fala que existem marcadores, né, nessa abordagem da TCC, significa provavelmente que alguém já chegou ali naquele lugar para poder botar um marcador. Uhum. O marcador não é colocado por estilingue, né? Alguém chega lá e coloca no chão, é a fronteira onde alguém já esteve. Uhum. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça, que eu sinto bom, através dos protocolos, a pessoa que está sendo atendida por um profissional, ela pode, de cara, já sentir que alguém já esteve ali. Logo, o que ela sente não é algo fora totalmente, ela não é um ET por estar mergulhada naquela reação emocional ou naquela crise. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. E se a TCC traz, essa abordagem traz esses marcadores, isso faz sentido. Essa é a ideia que eu tive, né? Esse pensamento. Faz. Então, os protocolos são formas de conduzir um atendimento terapêutico e também de entender como que a gente funciona. Acho que a TCC vai por isso. O que caracteriza a TCC é como a gente funciona, como a gente se comporta. A sensação que eu tenho, como eu falei antes, de que se tem marcadores é porque alguém já chegou lá. Uhum. E fazer entender se essa minha visão procede, no caso, né? Então, assim, a cognitivo-comportamental é uma abordagem com protocolo, porque ela pesquisou, ela é uma abordagem que apanhou, né? Os movimentos que nós fazemos em nossos comportamentos. E eu acho que isso caracteriza essa abordagem. Então, essa foi a pergunta, se eu estou fazendo uma leitura correta, mesmo sendo ainda um estudante, sabe? É mais ou menos nessa linha. Eu acho que junta com aquilo que a gente falou inicialmente, de ela ter feito muitos experimentos, estudos e meio que ter conquistado, assim, esse espaço, podemos dizer. Tu nota que os marcadores, eles são bem pautados no que se apresenta, por exemplo, em consultório? Os marcadores ou os protocolos? Os protocolos. Não. Não. Eles são distantes. Eu acho que é um nortezinho pra tu ter. Sim. Mas anos eu consegui aplicar, pego o protocolo, aplica na pessoa redondinho e funciona. É muito mais complexo do que isso, né? Se a gente for olhar para a TCC, talvez seja a abordagem que mais nos convida a conhecer as nossas emoções, pela forma como ela descreve como funcionam as nossas emoções. Porque outras abordagens vão perguntar, o que tu está sentindo? Né? A TCC, ela parece que já diz pra gente algumas coisas. O que a gente sente quando tá naquela emoção. Isso me chamou a atenção também, sabe? Uma psicoeducação, assim, né? A gente pensa que é uma coisa básica e que todo mundo sabe, né? Só que quando o paciente chega, ou a pessoa, né? É muito comum. Não dá, por exemplo, pra gente perguntar, você é ansioso? Não. Uma coisa que é extremamente comum é a pessoa ser ansiosa há muito tempo, às vezes desde sempre. Então ela não identifica que ela é ansiosa, porque isso é o normal dela. Ela já se acostumou. E assim como diversos outros sentimentos, né? Eu tô falando de ansiedade porque é o que mais grita, assim. Mas então a gente vai muito
Tá, mas então como tu se comporta no dia a dia? O que que tu sente? Ah, não, eu tô assim, eu tô assado. E aí a gente tem que dar uns passinhos atrás, talvez, e de fato explicando pra ela. Porque eu acho que algumas pessoas têm a ideia de que essa psicoeducação a gente faz com crianças, a gente faz com adolescentes, e de fato acontece, mas também precisa fazer muito com adulto. Sim. Talvez o start até desse autoconhecimento, além, muito antes de qualquer diagnóstico ou protocolos que a gente vai aplicar, é entender qual que é a visão que a pessoa tem de si mesmo e a autopercepção também. Uhum. Cara, super interessante. E eu tô experienciando isso, né? Cada vez que eu presto mais atenção no meu corpo, no que eu sinto, eu começo a me dar conta, cara, será que eu gosto disso? Ou será que eu não gosto disso? Uhum. E além disso, uma outra coisa que eu tô me dando conta é que muitas vezes a gente, né, eu já fiz isso, eu não legitimava o que eu sentia, como se não gostar daquilo fosse errado, fosse um problema meu, né? Uhum. Então, de repente, tem algo que não está confortável na minha relação profissional, por exemplo, com um colega de trabalho, seja o que for, e aí eu disse, não é a relação, não é o outro, sou eu que não estou sabendo tal coisa. Não, isso não quer dizer. Então, a gente pode confiar no que o corpo está trazendo. Uhum. E às vezes a gente se acostuma a não sentir, a ser desconectado, sentir. Mas, então, se tu puder falar um pouco mais da experiência que tu tem, porque isso foi bem interessante, essa coisa que tu trouxe de dar um passo atrás com o paciente para, de repente, se dar conta de que ele é ansioso. Uhum. E a gente está vivendo numa sociedade em que está todo mundo meio ansioso. Meio Né? é ótimo. Meio. É uma das coisas que mais tem aparecido, a ansiedade. Como que ela se conecta, assim, com o nosso funcionamento, por exemplo? Olha, o senso comum fala muito sobre a ansiedade no geral, né? Uhum. Só que na prática, ou tecnicamente, a ansiedade vai engloba muito mais coisas do que as pessoas pensam no dia a dia. Então, os pacientes chegam assim, eu como muito porque eu sou ansioso. Eu tô ansioso porque não sei o quê. Eu tô ansioso porque todo mundo tá. E eu até tenho um certo alerta em relação a isso, porque virou uma coisa normal. E, não, eu tô ansioso, tudo bem, e é isso mesmo, né? É o normal do momento. Só que eu diria que hoje em dia, não vou nem dizer, as pessoas muitas vezes vêm por isso, por ansiedade, só que a gente sempre vai trabalhar muito além e a gente vai descobrir muitas coisas a partir da ansiedade. Só que a gente não vai trabalhar só elas. E aí, assim, nas primeiras sessões, né, na primeira principalmente, mas às vezes mais algumas, a gente deixa que a pessoa traga isso e depois a gente vai desenhando melhor. Mas, hoje em dia tudo gera ansiedade, né? Viver gera ansiedade. Então, eu diria que sim, que é uma das coisas que as pessoas mais trazem, mas tem diversos outros poréns, assim. Que a gente sempre vai ter que parar. Não dá assim pra tu sair de uma primeira sessão com o paciente e falar, não, tá tudo bem, a ansiedade é o problema dele. Como eu falei, a gente espera ele trazer tudo e aos poucos a gente vai esmiuçando e daí tem um container de coisas por trás. Sim. Então, praticamente, não importa tanto que porta que a gente abre, porque elas vão se conectar. Falando de processo terapêutico, se eu sinto necessidade de ir para a terapia, de levar uma questão minha, praticamente quase qualquer caminho que eu começar na terapia vai levar à página 2, à página 3, e lá muitas coisas estão conectadas uma com as outras, né? Exatamente. Muitas vezes até acontece de a pessoa chegar, olha, eu quero... Isso é bem curioso. Eu quero trabalhar o problema X. É só esse o meu problema. Só que às vezes até dá, dependendo da demanda, até dá, assim... A pessoa vem com um problema A, né? Aí a gente descobre o B, o C, o D, o E, e às vezes até dá pra gente não trabalhar todos esses, mas vai ser muito difícil a gente trabalhar um só. Sim, porque a gente não é dividido, né? Estanque, né? Tudo separado.
A gente está integrado lá dentro, né? Nas emoções. E embora a gente viva hoje, por exemplo, né, em termos de estudo, a gente separa as coisas para poder estudá-las. Mas elas não estão separadas em nós. Está tudo junto, né? E eu já ouvi falar sobre terapia de esquema, ou 12 esquemas, não sei muito bem, mas é algo que, no contato bem superficial que eu tive, me chamou a atenção. E eu vinha falando, né, da TCC ser abordagem com... A gente vinha falando, abordagem com marcadores, com referência, com protocolo, mas me surpreendi um pouco com isso. Quão eficiente pode ser essa esquematização do que a gente sente. E se eu fosse te perguntar o que é a terapia do esquema, alguém me perguntasse, eu não saberia. Então, vou perguntar para ti. Não sei explicar, mas se tu puder explicar para a gente. Sim. Então, eu comecei a falar, não sei se me aprofundei, né? Mas na cognitivo-comportamental, a gente vai considerar pensamentos, emoções, o comportamento propriamente dito. E a base do trabalho vai ser muito nisso. A gente vai considerar a história de vida da pessoa, vamos olhar esses pontos e tal. A gente sempre vai trabalhar, basicamente, cognição e comportamento. Cognição e comportamento. E aí, uma das questões da cognição, na TCC, é que a gente vai fazer reestruturação cognitiva, né? Ajustar ali aquelas crenças e tal. E muitas vezes, quando a gente começa a trazer, vamos dizer, uma racionalização para aquelas crenças da pessoa, aos poucos vai fazendo sentido, cada um no seu ritmo e tal, obviamente. Mas aos poucos vai fazendo sentido. Mas chega um momento, para mim isso costuma ser um alerta de que eu posso ou devo, né, começar a trazer para a terapia com aquele paciente a terapia do esquema. Que ela traz algo mais ou menos assim: Renata, eu entendo isso que você está me falando. Faz sentido, eu concordo. Mas eu não consigo sentir dessa forma. E aí, nesse momento, eu penso, tá, então vamos começar a buscar a terapia do esquema, que é uma teoria dentro da TCC, da TCC de terceira onda e tal. Mas eu acho que... Eu acho não, com certeza tem colegas de outras abordagens que trabalham com ela, porque acho que ela engloba outras coisas, ela não veio só da TCC, ela tem outras influências interessantes, assim. Não sabia que não era só da TCC. Não é. Talvez até ela tenha ganhado mais visibilidade, não sei, com isso, com a TCC, porque a TCC se mostra muito, se divulga muito, né, se fala muito, se indica muito. É a abordagem que tá em alta, assim, né? Exatamente. Então, mas ela é além, assim. E é uma teoria que trabalha mais o emocional, assim. Falar mais o emocional é muito genérico, né? Mas, basicamente, os esquemas são semelhantes à teoria das crenças da TCC. Que são crenças, vamos nomear assim mesmo, né? Para não me aprofundar muito. Que a gente cria, todos nós temos, e a gente cria lá na nossa infância e tal, quando tá sendo formada a nossa personalidade. Às vezes um pouquinho na adolescência também. Sim. E... nas crenças na TCC, a gente consegue trabalhar, digamos, nessa limitação que eu te falei, cognitivo-comportamental mesmo, né? Na cognição e no comportamento. E na terapia do esquema, a gente se aprofunda um pouco mais e até faz algo que não costuma acontecer muito na TCC, que é voltar um pouco para essa criança, né? Conversar mais com essa criança interior que fica gritando ao longo da vida inteira. Ressignificar... às vezes até trazer alguns aspectos, as memórias que ela tem, e daí eu acho que entra um pouco de uma cadeira vazia da Gestalt, ou coisas assim nessa linha, algumas técnicas em que a gente tenta reformular essas lembranças, essas cenas, sabe? E até trabalhar muito numa linha assim, olha, você enquanto criança nessa situação, essas situações, você era muito literal, essas situações fizeram todo sentido pra ti. Mas hoje você é um adulto que sabe fazer um discernimento melhor. Então, a gente pode... óbvio que não é simples, assim, né? Sim, sim. Mas é um start, assim, do processo. A gente pode reformular mesmo, emocionalmente, aos poucos. Não vai ser numa sessão, olhando, mexendo, assim, numa cena que a gente vai fazer isso. Mas vai focar muito mais nisso do que a gente ficar batendo num racional
que muitas vezes o paciente vai chegar naquilo que eu comentei de, ok, Renata, faz sentido, mas como é que eu faço para sentir isso que você está falando? E não só eu concordar. Sim. Eu tenho uma situação, né? Eu participo de um grupo que pratica esporte, né? E aí tem uma das pessoas que lidera esse grupo, é um dos fundadores do grupo. E recentemente a gente criou um núcleo, uma organização que ajuda essa pessoa, para que ela não desgaste mais, não tenha mais tanto desgaste, e já está cansada um pouco, né, de ficar liderando o grupo o tempo todo. E aí a gente compôs essa organização e tal, e aos poucos a gente está dividindo tarefas. E essa pessoa que lidera o grupo, nitidamente está se acomodando nessas novas divisões de tarefas que a gente tem. Daí aconteceu uma coisa engraçada que, assim, é um grupo de futebol, né? Então a gente divide os times para jogar. Essa era mais uma das atribuições do cara que liderava há muito tempo, já lidera o grupo há muito tempo, né? Dividir os times. E imagina um monte de homem jogando bola. Então tem sempre aquela falação, né? Um fala, um lado reclama porque perdeu e outro que ganhou, que não sei o quê. E esse líder meio que não quero mais saber, não faço mais, né? Daí me deu um clique e disse, bom, então talvez o que eu estou trazendo seja um exemplo de uma crença, que é a seguinte, por parte dessa pessoa, e eu também tenho, todos nós temos. Se não é para eu liderar, então eu saio. É um 8 ou 80, um extremo ou outro. Será que isso aí também não encaixaria em algum dos esquemas da... Sim? Com certeza. Que é um esquema de padrões inflexíveis, né? Que é bem isso, 8 ou 80. Ou tudo ou nada. Ou eu faço perfeitamente, ou então, exatamente na frase que tu trouxe. Que eu diria, é um dos esquemas mais comuns. E na minha experiência clínica, eu acho que 87% das pacientes... 87,8? Tem ou tinham, né? Ou tiveram, sei lá. É um esquema bem difícil de trabalhar. Primeiro, assim, já é difícil o vínculo terapêutico, né? Porque ele já vem, assim, com algumas desconfianças. Só que, ao mesmo tempo, como é uma pessoa extremamente comprometida, se ela for no 80, ela vai ser bem comprometida com o processo terapêutico. E aí a gente vai ter, assim, um resultado mais interessante. Mas eu falei que eles surgem, né, lá na infância, na adolescência, de fato. Só que eu penso que algumas questões da sociedade também têm colaborado muito para isso, né? Eu sempre brinco com alguns pacientes, eu falo assim, nossa, tá parecendo um juiz de internet, né? Que, sabe, quando lança, assim, algum tema, e aí todo mundo discute, quebra o pau, e todo mundo tem uma opinião de verdade absoluta sobre isso e tal. E porque eu acho que esse momento... Porque, assim, o teu esquema pode ficar... Ele não vai ficar sendo ativado o tempo inteiro na tua vida, né? Em algumas fases ele vai estar bastante ativado, e outras fases ele vai estar ali mais quietinho, por inúmeras questões. E algumas questões, momentos da sociedade também vão colaborar para ele ser mais ativado ou não. Esse esquema que eu trouxe de exemplo, saberia me dizer, como é que é o nome que tu falou? Ele é Padrões inflexíveis. Padrões inflexíveis. Então, se não é do meu jeito, não faço. É isso? Pode ser por essa linha, ele pode aparecer de algumas possibilidades, mas é muito essa tendência 880, tudo ou nada. Isso de se não é do meu jeito, eu não faço, é uma das formas em que ele pode aparecer, mas ele costuma, assim, serem pessoas que qualquer coisa que elas se comprometem a fazer, elas precisam fazer o 100%, dar o seu melhor, porque senão não faz mais sentido para elas. Sabe? É onde aparece perfeccionismo? Exatamente. Inevitavelmente são pessoas perfeccionistas, assim, quem tem esse esquema. Sim, isso dificulta relações, traz um peso também, né? Vou fazer algo que eu já me coloco em situação de largada, em situação já de como se eu estivesse num muro de fuzilamento, né? Exatamente. Será que tem gente que como é que fala a palavra mais falada hoje, de que fica... Procrastina, não?
Será que tem relação? Pode ter. Porque, imagina, né? Se é tão pesado, Uhum. eu nem começo, né? Eu nem... Sim, tem isso. Mas, assim, essas pessoas, geralmente, elas doam sangue, assim. Aham. Não é o perfil, não é o esquema que mais vai procrastinar. Vai depender um pouco também da forma como aparecem os esquemas, né? Os estilos de enfrentamento, assim. Sim, não, mas daí então a coisa tá ficando muito interessante, porque não é, a Renato falou assim, não é mais o esquema que vai procrastinar. Dá para saber pelo esquema, uma vez identificado, quais as maiores tendências que a pessoa tem de apresentar isso e aquilo? Porque eu falei agora, né? E tu disse, não, esse não é o esquema que mais vai procrastinar. Então, o esquema permite isso, saber com mais probabilidade o que a pessoa vai fazer? Permite, mas aí tem, assim, tem 3 estilos de enfrentamento, né? Que basicamente é a forma como a pessoa lida com o esquema. Tem a resignação, que é quando ela assume mesmo, beleza, o esquema ganhou, deixa, eu tenho ele mesmo e eu lido dessa forma. E ela age, por exemplo, no caso dos padrões inflexíveis, não, eu sou perfeccionista mesmo, as coisas têm que ser assim e eu vou funcionando sempre no 880. Eu só faço o que eu fizer extremamente perfeito, se eu falhar, eu já largo de mão, arranco o mal pela raiz e pronto, acabou. Tem um outro estilo de enfrentamento que é a evitação. Então, a pessoa evita se deparar com situações assim. Então, no caso dos padrões inflexíveis, apesar de eles gostarem de desafios, eles tendem a se esquivar, né, de desafios. Assim, dificilmente vai ser uma pessoa totalmente procrastinadora. Possivelmente, ela, assim, se eu já tô com um desafio na minha vida, 1, 2, 3, já tá bom, né? Ela não assume mais porque ela sabe que esse quarto ela não vai conseguir fazer 100%. Mas essa tendência é esquiva. Esses 2 estilos de enfrentamento é mais fácil de a gente identificar, ou o terapeuta, né? Agora, existe um terceiro estilo de enfrentamento que é a hipercompensação, que é a pessoa funcionar o oposto do esquema, que daí é onde eles costumam procrastinar. Interessante. Então, tu tá trazendo exemplos de esquemas, de teoria de esquema, é isso? Sim, de terapia do esquema. E porque o esquema é essa ideia, né, parecida com a crença, como eu disse, de uma verdade absoluta. Então, para a pessoa que tem um esquema de padrões inflexíveis, essa é a forma correta das pessoas funcionarem. Inclusive, ela tende a julgar muito as pessoas que não são perfeccionistas, não fazem as coisas com afinco. Sim. Não perde o raciocínio porque me chamou a atenção a palavra absoluto. Quer dizer o seguinte, a pessoa que pratica, que tem essa coisa absoluta de funcionar dessa forma, ela não está consciente porque não é uma escolha. Ela já funciona assim. É a única forma que ela... Nem dá para dizer única. Até essa palavra se torna desnecessária, porque parece que tem outra opção. Não tem. É uma verdade absoluta. Exatamente, A pessoa não está pensando, eu vou agir assim. Não. Como é absoluto, ela nem pensa. É absoluto e eles surgem lá quando está se formando a nossa personalidade, na infância. Então, lá desde a infância, eu já vou construindo isso. Então, a partir do momento que eu me entendo mais por gente, né, ali na adolescência, isso já tá bem enrijecido. Então, aquilo que já tá, as crenças, né, no geral, não só técnicas que eu falo, os valores da vida que a gente tem, a gente não para muito pra questionar. Então, a pessoa, digamos, adquire esses esquemas e segue a vida como uma verdade absoluta, como a sua mochilinha da verdade, e não, ela fica lá atrás, né? Fica de costas, nunca mais olha para ela. Sim. Então, só quando em algum momento tá esbarrando com alguma dificuldade na vida, e daí, obviamente, ela vai para um processo terapêutico, porque acho muito difícil identificar de alguma outra forma. Aí ela identifica que tem isso, e aí o primeiro passo que a gente vai fazer é tornar consciente, né, a pessoa sobre esse funcionamento. E depois, o segundo passo, começar a ajustar esse esquema. Então, para ela é uma verdade absoluta. Não existe formas de funcionar diferente. E aí, também por isso que eu comentei que ela critica muitos outros. Fulano, uma pessoa, por exemplo, com padrões inflexíveis, né? Sim. Vai levando as coisas na coxa, não faz nada com nada, deixa tudo pra cima da hora. Como é que alguém pode ser assim? Entendeu? Entendi. E agora... Só que, desculpa, respondendo, é algo
inconsciente, automático, ela não para pensar nisso. Sim. Ela só vai se dar conta dessa escolha inconsciente no processo terapêutico. Sim, que por sua vez é depois de algum sofrimento na vida, né? Uhum. Por que tem que ser assim, né? Por que a gente tem que colidir com outras pessoas, com relações? Ok, é assim, né? Eu só questiono porque, assim, às vezes a gente teima bastante, né? A gente fica batendo de frente, destruindo relações até por não se permitir, talvez, cogitar a possibilidade de uma terapia, né? Uhum. Tu poderia falar um pouco mais das principais principais esquemas de... É isso? São esquemas que a gente chama? Que tu falou aí, trouxe alguns exemplos, mas acho que até ajudaria para quem tá vendo identificar assim, né? Então, o padrão desse tipo, o outro, o que vem junto, assim, né? Uhum. Eu acho que eu não comentei uma coisa que é interessante. Tá, mas como que surgem esses esquemas, né? Eu falei algumas vezes que surgem lá na infância, mas a principal questão é um padrão ambiental, assim, padrão dos cuidadores, né? A criança é muito literal. Então, quando ela tá formando as opiniões dela sobre o mundo, sobre a vida, ela vai absorvendo, às vezes, até algumas falas isoladas ou algumas até padrões da educação infantil, de se educar um filho, e ela vai absorvendo isso com a literalidade dela. Além disso, a criança tem uma expectativa emocional, que, desde os primeiros momentos de vida, que é humanamente impossível atingir, né? Então, inevitavelmente, ela vai se frustrar. Por exemplo, a criança quer um amor incondicional. Sim. A mãe com ela 24 horas grudada, por exemplo. Não tem como, né? Sim. Então, estão absolvidos todos os pais. Eles têm responsabilidade, mas eu digo, é inevitável. Exato. Por causa da nossa constituição, de como a gente vai se equipando para funcionar, né? Isso, exatamente. Da nossa natureza, né? De aprender a funcionar para depois se executar. Tá. Porque até a partir do momento que a gente nasce, já começam as frustrações, né? Enfim, diversas delas. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, entendendo mais do mundo e tal, antes disso até, numa questão emocional, ela já vai se frustrando porque não atende a expectativa que ela tem, que, como eu disse, é humanamente impossível de atender. Sim. E se fosse possível, também teriam outros diversos prejuízos, talvez até piores, né? Sim. Então, quando as pessoas... Uma das coisas que eu falei, né, sobre a procrastinação, por exemplo, que daí poderia ser uma hipercompensação de um esquema de padrões inflexíveis. E aí tu comentou sobre a procrastinação, que é um tema bem forte hoje, né? Ansiedade, procrastinação, depressão, são coisas que hoje... Sim. Exatamente. E a procrastinação e a ansiedade é uma das coisas que as pessoas trazem muito pra terapia. E aí, quando a gente vai esmiuçar o porquê disso, né? O que tem em todo esse emaranhado, assim, tem um esquema que é extremamente comum também. Eu falei que 80 e vários % dos meus pacientes têm os padrões flexíveis, né? E uma quantidade talvez menor, mas muito significativa, tem o padrão de fracasso. Que é uma verdade absoluta, uma ideia absoluta, como a gente falou, de que eu não sou capaz, não sou bom o suficiente, não tive sorte nessa vida, não deu pra mim. Se tu pensar, é muito pesado isso, é muito forte, uma ideia de que eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente. Claro que cada esquema vai aparecer, pode aparecer, né, mais em algumas áreas da vida do que outras. Então, inevitavelmente, um esquema de fracasso vai ser mais perceptível na vida profissional. Mas, muitas vezes, se expande, né? Então, alguém que tem o esquema de fracasso... E aí eu queria linkar com outra questão da sociedade hoje, que é uma ideia que me incomoda bastante, que todas as pessoas, quase todas as pessoas que eu atendo trazem, de uma superprodutividade hoje em dia, né? A gente precisa estar sempre produzindo muito o tempo todo e tal. Sim. E, sei lá, há um tempo atrás, nem sei quanto tempo, as pessoas saíam da empresa e
as demandas ficavam ali pro dia seguinte, né? Depois surgiram os e-mails, daí você podia acessar o e-mail corporativo de casa, mas você ainda tinha a opção de responder ou ignorar. E depois que surgiu o WhatsApp, não tem mais essa opção. Não importa se tu é CEO da empresa ou se tu é estagiário, tu tá no grupo da empresa e tu sai da empresa e leva ela junto. Ah, mas o que isso tem de errado? O nosso tempo de descanso é extremamente ruim. A gente não consegue se desligar 100% do trabalho. E, enfim, uma série de coisas. E, obviamente, uma sensação de produtividade sempre aquém do esperado. Só que essa ideia de produtividade que se tem hoje em dia, essa coisa de como aproveitar melhor o seu tempo, como produzir mais em menos tempo e tal, geram prejuízos muito significativos. Porque, assim, estamos exigindo das pessoas, estamos, enquanto sociedade, um nível de produtividade que não é humanamente possível atingir. E se a pessoa tem um esquema de fracasso, que é muito comum, lembra que eu comentei que algumas vezes o esquema vai estar desativado e outras vezes vai estar mais ativado? Não vai ter como, não vai ter espaço para ele ficar quietinho, né? Ele vai estar gritando ali ativado o tempo inteiro. Sim. E aí a gente explode a qualquer momento, numa fechada de trânsito, a gente com um filho que chega da escola com fome ou com vontade de brincar, seja o que for, a gente explode. Claramente desproporcional ao estímulo. Exato. Super interessante, porque o que eu acho assim central a gente trazer, né? Para cognitivo comportamental, o comportamento não é só o que eu faço. Como eu interpreto ou o que eu sinto já é comportamento. Por isso que tá tudo tão... Diferente do que muitos pensam. Por isso que tá tudo tão conectado, né? E faz muito sentido isso que tu tá falando, que tu tá trazendo. Então, o desejo de superproduzir toda hora, isso não é um vencedor. O cara não é um vencedor. Esse estágio nunca vai atingir, né? Pelo contrário. Simplesmente uma resposta a uma ideia muito profunda lá no fundo que eu não faço, eu sou um fracassado, eu não consigo. E a pessoa não se dá conta, né? Ela não está pensando, eu sou um fracassado, não está pensando. Não, ela tá pensando, ela pensa tem uma que angústia. ela não é capaz, ela tem essa angústia, ela vê que ela tem muitas demandas e que ela não dá conta. Isso aparece muito em algo que também é bem comum na sociedade hoje, nas comparações. Então, assim, quem tem um esquema de fracasso, pensando nos estilos de enfrentamento, ou ela vai fazer resignação, do tipo, eu sou fracassado mesmo, todo mundo é bom menos eu. E desistir, talvez? Sim, ela vai desistir. Ela vai ficar ali, ela vai... Largar de mão. Não sou capaz mesmo, não adianta. Não adianta. Exatamente, ela vai aceitar. Não adianta, não precisa, talvez. Na esquiva, ela vai tentar ao máximo se manter estável no seguinte sentido. Não tô feliz nesse trabalho. Não, mas é o que eu consigo. Poxa, eu poderia fazer um curso. Não, vai, eu tenho muita dificuldade para aprender, deixa pra lá. Então, ela se esquiva ao máximo de qualquer tipo de desafio. Não precisa ser um grande desafio, pode ser uma coisa simples. Ela vai ser uma pessoa que vai ficar ali numa coisa muito linear, muito rotineira, insatisfeita, se achando super incapaz. Às vezes ela tá há 10 anos fazendo a mesma coisa e sendo capaz, porque afinal, se a gente pensar numa empresa, ela tá ali há 10 anos, ela não tá tão incapaz assim. Mas tem a hipercompensação, que é super comum e que dificulta um pouco a gente identificar, mas eu acho que nesse esquema um pouco menos, que é a pessoa que busca desafios, muitos desafios o tempo inteiro. Então, Renata, por quê? Numa tentativa de equilibrar essa verdade absoluta, não, peraí, tem vários dados de que eu sou capaz. Eu acho que a tentativa até é essa, só que ela não consegue enxergar. Então, ela tá sempre buscando um desafio novo, um curso novo, trocar de trabalho. Quer ver uma coisa que é extremamente... Que já me gera um alerta, assim, sobre o esquema. Quando a pessoa fala que fez ou que quer fazer mestrado ou doutorado. Nossa, tem uma... Não, tô falando que todas as pessoas que façam têm, óbvio. Sim. Mas é algo que me gera um alerta para identificar esse fracasso. E que elas precisam ficar nessa coisa do... árdua, sabe? De precisar ser um suor, assim, pra fazer. E aí a gente vai buscar, no caso
da cognitivo-comportamental, a gente vai buscar evidências na história da pessoa para questionar essa verdade absoluta. Mas será que você é tão fracassado assim? E as respostas comuns são do tipo, mas eu tive sorte. Mesmo que assim, passou num concurso, passou numa boa colocação, tá em uma posição alta numa empresa que ela entrou há pouco tempo. Ela não consegue enxergar isso como potencial. Ela sempre olha para adversidades ao redor de que ou eu tive sorte, ou os outros foi fácil para todo mundo, os outros desistiram e por isso... Invalidando. Eu tinha um conhecido invalidando. Uhum. Um conhecido que E provavelmente facilitou. é uma pessoa que vê ameaça em muita coisa, né? Por que assim? Não, porque se não olha para o que conquistou, para as forças, para as suas realizações e busca comparação, eu não sei se esse é o esquema da comparação. Posso estar misturando agora, mas a questão é, quando eu estou olhando muito pouco para o que eu conquistei, olhando para o meu lado de fracasso, eu me sinto muito mais vulnerável. Então, tendo a olhar tudo como uma ameaça, né? Uhum. Pode ser que não se concretize isso que eu estou falando, mas eu estou aqui exercitando. Cara, quão longe esses reflexos podem ir, né? Uhum. Em todo o funcionamento, né? Mas super interessante. Além desse esquema, eu não sei se nós saímos do esquema ou se a gente está nesse mesmo esquema que tu estava trazendo de exemplo. Tem alguns que são os mais comuns. Esse é um do fracasso. Esse do fracasso é um. O outro que eu tinha falado dos padrões flexíveis. E é comum a gente ter os dois juntos também, tá? Tá. Não é só um. Não, geralmente as pessoas têm 2 ou mais, assim. Mas... E aí, quando tem os dois juntos, nossa, é muito pesado pra pessoa. Muito, Sim. muito, muito, muito. Porque... Não, pensa, né? Qual que é o outro? Hã? Qual que é o outro? Fracasso e... Qual que tu trouxe? Padrões flexíveis, Padrões que foi os dois que eu reflexivos. comentei. Eles vão se retroalimentando, tudo tem que ser perfeito, existe perfeccionismo, mas eu sou muito ruim em tudo. Afinal, a ideia, a verdade absoluta do fracasso é que eu sou muito ruim em tudo. E acaba que nenhum dos 3 estilos de enfrentamento traz satisfação pra pessoa. Sim. Pelo menos no do fracasso. Porque ela ainda tá... Tá, desculpa. Nos outros, ela ainda vai compensando, sabe? Uhum. Fica um pouco mais mascarado, tem situações assim que ela se esquiva e fica menos confortável. Agora, no fracasso não tem como. Uhum. Porque a ideia, a ideia não, né? Assim, acho que o impulso é... Ela quer muito se sentir satisfeita. E muitas vezes... E aí ela tenta várias formas. Vamos esquivar. Então, eu vou aceitar. Não, eu vou tentar fazer de tudo. E nenhuma forma ela consegue aquilo que ela espera. Uhum. Talvez só no movimento de que terapêutico, onde se dá conta e começa a ressignificar todas essas... Sim. E aí, no caminho da terapia, no caminho em terapia, começa a se trabalhar uma forma diferente de... Bom, a primeira coisa acho que é contestar a crença, né? É por aí que funciona o caminho da terapia? Ou primeiro como eu vou responder a uma determinada situação? Não, primeiro se dar conta, temos essas crenças, você tem essas crenças ou esses esquemas. Segundo, começar a questionar, porque como verdade absoluta, a pessoa nunca na vida questionou. Então, nunca parou pra pensar naquilo. Então, ela começa a se questionar, será que realmente eu sou tão fracassado? No primeiro, por exemplo, né? No primeiro momento, ela vai encontrar inúmeras respostas de que sim, porque é o que ela tá acostumada, né? Para continuar construindo respostas para aquilo, sim. Uhum. E depois? E depois a gente vai começar aliás, questionar, né, que eu já falei, e depois ir ressignificando isso e buscando, seja através de comportamento, seja através das técnicas mais da terapia de esquema, daí geralmente dentro das sessões, né, e de reestruturação cognitiva para ela, porque é muito aquela ideia assim, né, Uhum. essa é a verdade absoluta, pronto. E daí a gente expande essa visão para diversas outras possibilidades. Ok, eu posso ser um fracasso, eu posso não ser bom em exatas, mas eu sou bom em humanas. Uhum. Ou naquela situação, naquele curso, naquele emprego, naquele projeto, eu fui. E daí é lógico que a gente não vai promovendo a pessoa a ver o quanto... Porque muitas vezes tem, tá? As pessoas com esquema de fracasso tendem a ter muitos cases de sucesso. Você ficava de recuperação? Não. Ficava eventualmente numa matéria ou outra. Tá, isso tá dentro da normalidade, né?
pelo sentimento que ela tem, parece que ela reprovou 2 vezes Sim. consecutivas todas as séries na escola, sabe? Cara, eu fico impressionado com isso. Que como é que é? A pessoa pode viver no esquema de fracasso, mas ter conquistado muitas coisas. Aham. Até pela hipercompensação, que é muito comum nesse esquema, ela vai buscando cada vez mais desafios. E aí, não tem como ela ser fracassada em todos os desafios. Sim. É comum, por exemplo, que uma pessoa com TDAH tenha um esquema de fracasso. Né? É Aham. compreensível, porque, por vezes, lá desde criança, você não entende, você não é isso, você não é aquilo, tem mais dificuldade com os coleguinhas. Só que, do contrário, não é verdadeiro. Não são todas as pessoas que têm esquema de fracasso que têm TDAH, entende? Uhum. E mesmo pessoas com TDAH conquistam coisas também. Sim. Inúmeras também, porque, Sim. consequentemente, buscam cada vez mais desafios, né? Então parece que a gente pode estar redondamente enganado sobre nós mesmos. Né? Cara, eu posso ter conquistado um monte de coisa. E aí que tá, agora talvez seja o grande lance da nossa conversa hoje, que a gente já sabe, não vai dar tempo de falar tudo, mas... Uhum. Então, eu posso ter um monte de conquista e viver em sofrimento. Principalmente se você tiver um desses 2 esquemas. Porque Quais são os dois? padrões flexíveis e fracasso. E aí nenhum troféu alivia a minha angústia. Não, porque eu não enxergo os troféus que eu tenho, né? Uhum. Posso ter lá uma estante de troféus. Ah, isso aqui foi fácil, isso aqui foi sorte, isso aqui meu pai conhecia, não sei o quê, isso aqui. Bom, e aqui a gente derruba também o que significa sucesso. A gente derruba isso. A crença do comum do que é sucesso. Uhum. Porque talvez a maior das conquistas para essa pessoa que está cheia de troféu, mais do que conquistar, seja vê-los. Exatamente. Se ela não enxerga, não tem sucesso, né? E aqui a gente vai na raiz. Então, até na nossa conversa, a gente consegue trazer o que é o ponto daquilo que se avança numa terapia, né? Do grande avanço, do grande insight que é, e de quão transformador pode ser. Né? A história da pessoa, a vida dela, num primeiro momento não vai mudar. Mas a forma como ela vê muda tudo. Daí sim, a partir disso, tudo pode ser diferente. Exatamente. Então, para isso que se faz terapia. Lógico! Pra gente enxergar. Às vezes é só enxergar as coisas de outra forma. Não precisa fazer grandes feitos. Tá bom, ó, a pessoa com esquema de fracasso. Você já tem todos esses cases aqui que você não considera, tudo bem. Mas vamos só dar uma revisadinha neles. E aí ele começa a ver diferente. E é bem curioso nesses casos que geralmente as pessoas com esse esquema, quando elas chegam nesse mundo de superprodutividade, elas chegam com um mundo nas costas de demandas e projetos. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Inclusive, é muito difícil elas terem agenda para terapia, mas elas não querem fracassar mais em alguma coisa, então elas continuam. Sim. Então, elas chegam com esses 1 milhão de projetos. E daí eu falo, não, tá, tudo bem, vamos continuar aí com seus projetos, mas vamos só dar uma revisadinha no que já tem, no que já existe e no que tu tá construindo. E aí, geralmente, ela pelo menos diminui a quantidade de projetos. Porque ela percebe que aquilo é uma hipercompensação, que na verdade não tá compensando, não tá trazendo nenhuma sensação, nenhuma satisfação. E aí ela começa a flexibilizar também o perfeccionismo, que também costuma existir nesse esquema. E vai diminuindo os projetos, vai largando, vai... Já tive pacientes de largar o principal projeto de trabalho e a gente até ficar, tanto eu quanto a pessoa, bastante receosos de como isso ia impactar depois, né? Porque é arrancar muito mal pela raiz e foi surpreendentemente positivo, assim. Sim. Ela se encontrou muito mais em outras coisas não produtivas, né? Não vistas como produtivas, ou seja, trabalho. Mas muito mais conectada com a sua essência, talvez, com as suas emoções, né? E com aquilo que no fundo ela descobre que faz sentido. Exatamente. Mas descobre. Descobre. Cara, ser humano é incrível isso. Porque isso também é o ressignificar, né? Isso é o ressignificar a cognição, que é como eu vejo, como eu me interpreto, como eu sinto. E sabe o que eu costumo conversar também, pensar? Que, na minha opinião, cara,
o sentido mais nobre de criatividade é esse. É. Que é quando eu me crio. Quando eu me recrio. A gente tem essa bênção que é a nossa natureza incompleta, né? Que a gente pode ir... É um universo. Nós somos quase um universo, né? Mas, assim, se a gente pudesse fechar a nossa conversa falando de esquema, que é o que fizemos até agora, mas eu estou impressionado com a profundidade que pode atingir, né? Uhum. O que a gente pode falar em termos de esquema para pessoas que estão ainda pensando em fazer terapia? Eu acho que depois dessa conversa até já acabou a dúvida, né? Ou elas vão se esquivar. Putz, deixa assim. Então, existe um lugar seguro onde a gente pode confiar. Que é a terapia. É isso que eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, Uhum. do quanto que isso está muito disponível, né, através de um terapeuta. As pessoas se acostumam com a zona de conforto desconfortável, né? É o melhor lugar do mundo. É aquilo que é familiar, o conhecido para o cérebro é extremamente confortável. Mesmo que esteja em sofrimento. Aham, totalmente. Eu falo pro cérebro, né? Porque os estudos da TCC mostram isso. Uhum. Mas para diversas outras coisas, né? Pra nossa energia, pro nosso corpo, enfim, pra nossa mente. E aí as pessoas vão se acostumando com o esquema de fracasso, com qualquer esquema que ela tenha, com ansiedades, com situações de vida que não estão confortáveis. Mas ao mesmo tempo não estão satisfeitas. Mas possivelmente só vai mudar se você sair dessa zona de conforto. Ou pelo menos começar a questionar e fizer alguns ajustes nessa zona de conforto. Que geralmente, eu não sei se tem outras formas, mas eu acho que só acontece na terapia. Uhum. Ou fica muito mais fácil. Não, eu acho que não é possível fazer sem. Sim. E começa com Algum o tipo movimento de de ir terapia. atrás, com o movimento de se expor, né? Minimamente. É só um pouquinho. Depois a coisa... Sim. Às vezes as pessoas pensam que vão chegar e ter que abrir o seu baú de dores e nossa, vai ser... De fato, eu até digo assim que talvez a primeira sessão não é muito confortável. Mas depois a gente vai trabalhando, principalmente na TCC, com os objetivos, a gente vai alinhando, vai aos pouquinhos, vai no ritmo do paciente, isso também é bem importante. E aí é onde eu acho que cai por terra aquela ideia, cai em partes pelo menos, aquela ideia da TCC de fazer um protocolo de X sessões, porque eu preciso respeitar o ritmo dele, né? Sim. Além das outras coisas que estão acontecendo na vida dele, no dia a dia, enquanto ele está em processo terapêutico, que não param. Sim. É bom, né? Passa rápido. Faria mais algumas perguntas. Não vai dar tempo, mas está convidada a retornar para a gente conversar mais um pouco. Tá, guarda elas que eu volto. Provavelmente a gente encerra, né? E aí vai vir mais perguntas. Mas, por que eu não... Uhum. Mas acho que tivemos uma ótima troca, sim. E caso tu queira falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Mas eu te agradeço bastante por estar aqui e por essa conversa, que através dela acho que bastante gente pode ir se trazendo também, né? Uhum. Então, obrigado por isso. Obrigada também. Obrigada você, Daniel. Eu acho que... Não, eu não quero acrescentar nada, porque eu acho que para esse momento falamos sobre bastante coisas e talvez em outros momentos a gente vai se aprofundando mais. Então tá. Até a próxima. Até. Obrigado. De nada. Obrigada também.